Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós vamos tirar alguns momentos, um tempo, para meditar na palavra do Senhor, no fruto do Espírito. E antes de qualquer coisa, eu gostaria que você parasse e pensasse não em tudo que você já ouviu falar sobre o fruto do Espírito, sobre produzir o fruto do Espírito, sobre como fazer tudo isso, né? E te convidar a abrir a sua Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5. Antes, pause o vídeo, leia todo o capítulo 5, depois você volta aqui para continuar assistindo. A vida que você quer viver, a vida que nós queremos viver, está na decisão que nós precisamos tomar. Então nós vamos estudar o fruto do Espírito a partir da pessoa de Jesus Cristo. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus. Então nós vamos estudar a partir de Jesus Cristo, a partir de quem Ele é. E aí nós vamos conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, não só entender, mas aplicar, produzir o fruto do Espírito na nossa vida. Antes de continuar, eu quero orar pela sua vida, quero orar com você. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá e eu te peço nesta hora que o Senhor venha sobre nós, que cada palavra, que cada instrução, que cada aula que for gravada, que seja o teu mover, que o teu Santo Espírito possa ficar à vontade e possa transmitir aquilo que nos ensina, aquilo que nos instrui na tua palavra, na direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Que seja feita a tua vontade e que a nossa mente, as nossas emoções, tudo que diz respeito a nós possa se render ao senhorio de Cristo. Espírito Santo, conduza e faça conforme o teu querer, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Quando você lê lá Gálatas 5, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, tem uma lista, né? Lá a partir do versículo 19, tem uma lista. Eu tenho aqui, na versão NTLH, que é bem clara, bem interessante assim, a forma de explicar. Imoralidade sexual, obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, farras, invejas, bebedeiras. E o versículo continua: coisas semelhantes a esta, comportamentos semelhantes a estes, são obras da carne. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Só que o versículo 25, ele nos dá não um alerta, ele enfatiza, ele mostra de fato uma divisão de águas ali entre um comportamento de um verdadeiro cristão genuíno e um comportamento de alguém que precisa rever os seus conceitos, rever os seus valores, princípios e a sua forma de agir. Os que são de Cristo, versículo 25, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne, crucificaram o seu eu com as suas paixões, com seus desejos, com as suas concupiscências, com aquilo que lhe atrai, com aquilo que lhe causa desejo. E aí tem algumas perguntas que eu não sei se você já se fez, já se pegou pensando em alguma delas, mas eu quero te chamar a atenção para elas agora. E aí você se pergunta: como crucificar a carne? Como? Como aprender a amar Jesus a ponto de negar a si mesmo? Como aprender a amar Jesus a ponto de negar a si mesmo? Porque os que são de Cristo, os que pertencem a Cristo, estes crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então como? Como pertencer a Ele? Como amá-lo nesse ponto? Como confiar nele? Como que a gente desenvolve isso? Porque eu só consigo produzir o caráter de Cristo a partir disso. Eu só consigo produzir o fruto do Espírito, refletir quem Ele é
a partir disso. Então, como que funciona tudo isso? Então, o fruto do Espírito é o caráter de Jesus em nós, produzido no interior, no Espírito vivificado, daquele que recebe Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. Jesus é Salvador e Jesus é Senhor. Então, quem recebe Jesus como Salvador e como Senhor, seu Espírito é vivificado e ele tem a condição de produzir o fruto do Espírito a partir de então. Mas para desenvolver, para produzir o fruto, é necessário, primeiro passo, ele é o nosso Salvador, então é necessário receber Jesus, aprender a amá-lo, confiar nele e crucificar a carne, a natureza caída que se opõe a Deus, a natureza adâmica que habita em nós e que faz questão de se opor a Deus. A carne milita contra o Espírito para impedir, para nos atrapalhar e tentar impedir que façamos aquilo que espiritualmente queremos fazer. Receber é aceitar, é acreditar que Ele é o que a palavra declara. Ele é o único caminho para o céu, Ele é o unigênito do Pai, Ele é o Filho do Altíssimo, o Salvador de todo aquele que nele crê. Jesus é o Verbo vivo. Agora, aprender a amar é valorizar quem Ele é, a sua obra redentora, sua vida terrena, seu sacrifício, morte e ressurreição. O amor, ele consiste, se deposita na pessoa de Jesus. O amor, ele está depositado na pessoa de Jesus Cristo. A cruz não é o momento onde o amor aparece. A cruz é o ápice da demonstração do amor. Mas, se o primeiro ponto, primeira característica do fruto é o amor, e eu primeiro preciso receber Jesus como meu Salvador, como Senhor, eu preciso que o meu espírito receba a vida dele em mim, seja vivificado, que eu busque isso, que eu queira isso, que eu entenda isso primeiramente. E a maioria das pessoas entendem isso e já receberam, inclusive já servem ao Senhor. Então, Jesus é o amor de Deus. Jesus é o amor encarnado. Jesus é a manifestação daquilo que tem de melhor, daquilo que o céu pode manifestar de melhor, é Jesus. Mas aí, todos concordam com isso? Então vamos analisar o que o amor fez, quem o amor é, como o amor se comporta, como o amor age, como o amor reage, o que o amor fez. Ele morreu na cruz para nos salvar. Vamos voltar? Vamos voltar. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5, de 5 a 8. Olha o que diz a palavra. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o amor de Jesus, ele é sacrificial. Recusa ter razão, não impõe, não sufoca, não oprime, não obriga, não pede primeiro, faz antes de qualquer coisa, esvaziou-se a si mesmo. Esse amor se submete, esse amor prefere paz e não promove demandas egoístas de maneira alguma.
Quando eu aprendo a amar a pessoa de Jesus, cessam-se as demandas. Eu não brigo, não imponho as minhas próprias vontades. Não pode ser como eu acho, do jeito que eu acho, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque afinal de contas, o meu Senhor e Salvador esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo e se fez semelhante aos homens e foi obediente até a morte e morte de cruz, para me salvar, para nos salvar e para nos dar a oportunidade de produzir vida, vida, vida dentro de uma carne, de um corpo já condenado e que ao entregar-se a Ele recebe perdão de pecados, recebe uma nova vida, recebe uma nova chance, é religado a Deus através de Jesus Cristo. Passa a ter a oportunidade de passar a eternidade, de viver a eternidade com Ele no céu, na sua casa. Então, quando eu aprendo a amar a pessoa de Jesus, meu pensamento e visão, eles precisam ser coletivos e altruístas. Eu preciso pensar de forma coletiva, de forma altruísta, como que eu posso ajudar. Eu preciso somar, eu preciso multiplicar. Eu não posso pertencer a Jesus e causar divisão. Eu não posso pertencer a Jesus e causar brigas, gritarias, contendas, confusões. Não é o exemplo do meu Jesus, não é o exemplo do nosso Senhor, do nosso Salvador. Mesmo sendo Deus, esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo. Quanto mais eu entendo, quanto mais o nosso entendimento é ampliado, quanto mais o nosso entendimento é iluminado, mais eu tenho condições de entender, de avançar, e quanto mais eu avanço no reino e através dele, mais eu me submeto. Quem quer ser o primeiro é aquele que serve a todos. Quanto mais eu entendo, mais eu sirvo. É mais bacia e pano e nenhum trono. Mesmo tendo razões e legitimidade para reinar. Razões e legitimidade para reinar. Não foi o seu próprio benefício. Não é o meu próprio benefício. É o benefício de um todo. É aquilo que vai fazer bem para o conjunto. Mesmo que o maior sacrifício seja meu, mesmo que o maior sacrifício seja seu. Pare e pense no seu contexto, no contexto que você vive, no seu contexto familiar, e pega o exemplo de Jesus. Porque no contexto onde nós vivemos, familiar, onde nós estamos inseridos, é onde nós somos desafiados a produzir o caráter de Jesus. É onde nós somos desafiados a produzir o fruto do Espírito, para que vejam no nosso lar, para que vejam na nossa escola, para que vejam na faculdade, para que vejam no trabalho, para que vejam que de fato eu recebi o Senhor na minha vida, para que de fato vejam que você recebeu o Senhor na sua vida, que o seu modo de falar, de comportar, de reagir, de negar a si mesmo, de abrir mão da razão e não perder a paz, de ficar com o Senhor e de procurar estar bem com os outros e seguir a paz, vai mostrando não o quanto a gente conhece do Senhor, mas o quanto o Senhor já tem de nós, o quanto de nós já se submeteu e já se rendeu ao senhorio de Cristo. A quem mais é dado, é cobrado, mais é cobrado. Então, quando eu paro para pensar em Jesus, ele não é o servo que se tornou Senhor. Ele não é o subalterno que se tornou o presidente, o governador e que agora toma conta de tudo. Ele não é o plebeu que se tornou um rei. Jesus
fez todo um trabalho, um movimento na terra, um esforço na terra para ele adquirir o céu. Jesus é o rei que se fez servo. Jesus não precisa conquistar o céu. Ele veio de lá para cá, para nos dar a chance, para nos dar a oportunidade de negar a nós mesmos, de aceitá-lo, de recebê-lo, de tomar a cruz, a nossa cruz pessoal, individual, intransferível e seguir após ele, seguir após ele, seguir após quem ele é, nas suas pegadas, nas passadas do mestre, agindo, reagindo, falando, se comportando como ele deixou o exemplo enquanto esvaziou de si, da sua glória, e veio para a terra e mostrou como nós podemos fazer. Então, quando eu aprendo a amar a pessoa de Jesus, eu aprendo que tem uma forma, um modelo, um comportamento na pessoa de Jesus que eu preciso imitar. Ou se eu amo tanto ele, e se eu quero amá-lo e aprender a amar mais e mais o meu Senhor, eu preciso observar como eu me comporto, como eu estou e como ele é, quem ele é. E ver, colocar numa balança e ver a diferença. E então procurar me assemelhar a ele. O primeiro passo para buscar produzir o fruto do Espírito consiste em não só reconhecer que ele é o Salvador, mas aceitar, reconhecer, receber que ele também é Senhor. E que não é, ele fez uma obra para eu poder ir para o céu e só isso. Não, ele tem uma vida, um modelo de vida para eu viver aqui na terra, para transmitir os valores do reino aqui na terra, para mostrar às pessoas que um cristão, ele tem algo do céu para transmitir diariamente, mesmo que não use palavras nenhuma. No seu comportamento vai ser visto que ele é uma pessoa diferente. Então eu preciso aprender a amar o meu Senhor. Eu preciso aprender a amar Jesus e a me comportar como ele. Então, o fruto do Espírito, a primeira característica do fruto do Espírito é o amor. Deus me dá o teu amor, Deus me dá o teu amor. Ele já deu o amor dele na cruz do Calvário. O amor dele estava lá. Esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo e veio. Ele é o rei que se fez servo. Ele é o dono de tudo, que por um período abriu mão de tudo, para que nós pudéssemos ter a chance, a oportunidade de um dia estarmos na eternidade com ele. Os fiéis, servos fiéis, herdarão o céu, tomarão posse do reino. O reino de quem? Do reino que lhe pertence, do reino que é dele. Para pensar em quantas vezes você para algo que você está fazendo, quantas vezes você deixa uma posição sua importante para descer e alcançar alguém que está abaixo, para repetir aquilo que alguém não entendeu, para falar de novo. O quanto de nós temos disposto a sacrificar por alguém? O quanto de nós está disponível em sacrifício em prol do reino, para que alguém conheça Jesus, para que alguém receba Jesus, para que alguém também tenha o entendimento iluminado? O quanto de nós está disponível? Eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu conheço tudo de capa a capa, eu conheço Deus, eu tenho Deus. E o quanto que Deus tem de mim, de você, o quanto que Deus tem de nós, o quanto de nós está disponível a Ele. Uma das maiores oposições ao amor é o egoísmo, que manifesta todo tipo de sentimento, de orgulho, de soberba, de ódio, de ranço, de raiva, manifesta aquilo que fica dentro de nós, que fica dentro do ser humano. Tudo isso se manifesta em oposição ao amor.
E por que que o egoísmo se manifesta tão fortemente em oposição ao amor? Porque quando o meu eu é alimentado, quando o meu ego é alimentado, quando tudo que eu quero e as minhas vontades, elas ocupam o primeiro lugar, o ego, ele é carregado de egoísmo, de soberba, de orgulho, de razão. De razão. O ego não abre mão de ter razão, de dizer o que ele acha, o que ele quer, o que ele pensa, o que os outros devem ou não devem fazer. Mas o amor... O amor, ele produz de forma linear, plena, maravilhosa, harmonia. Produz aquele ambiente gostoso que você chega e você não quer sair. Faz com que as pessoas queiram estar perto de você. Tem sempre algo de bom para passar. O amor vai além. O amor vai além. Ah, eu amo porque o amor não é sentimento, porque o amor é mandamento. Ah, porque Jesus falou que tem que amar a Deus acima de todas as coisas, que todos os mandamentos se resumem nisso. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que amar. É necessário produzir. É necessário produzir. É indispensável a produção de amor diária, a partir de como eu me comporto, a partir de como eu trato as pessoas, a partir do que eu faço, a partir do que eu falo, a partir do quanto eu vou abrindo mão. Então, quanto mais o Senhor tem da gente, quanto mais Ele tem de nós, quanto mais nós estamos rendidos ao Senhor, mais Ele pode fazer a sua obra através das nossas vidas, porque primeiramente Ele está fazendo a sua obra em nós. Então, o amor é sim um mandamento. Mas o mandamento por quê? Por que Ele mandou amar? Porque o amor abriu mão de si, esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo. Então, não é só um mandamento, é uma vida, é um comportamento, é um falar, é uma ação, é um modelo a ser seguido. Então, se amor não é sentimento e amor é um mandamento, então eu tenho uma forma para produzir. E Jesus, que é o amor de Deus, nos ensina que o verdadeiro amor, ele não tem nada de egoísta. Ele não tem nada de egoísta. Ele abre mão para que alguém também possa alcançar, para que alguém também possa chegar. Que Deus te abençoe, que Deus te oriente, te ilumine, que o Espírito Santo